Fala galera do CBA KartCast, mais uma edição com apoio do Banco BRB, da MG Tires, diretamente aqui de Aracaju, onde acontece a Copa Brasil, e eu tô aqui do meu lado com o Felipe Braga. Muito prazer. Prazer é meu, Felipe. Felipe, conta pra mim. Aqui a gente faz loja, né? A Veloz é uma empresa que eu criei que faz todo o atendimento entre acessórios, capacete de piloto e tudo. E aqui no Brasil a gente faz só esse trabalho, né? Lá fora que eu faço um trabalho mais de coach, levar os pilotos para correr fora, um trabalho meio manager, meio coach, né? É isso. E esse é um mercado bem competitivo, né? Aqui no meio do kart. Como é que surgiu a Veloz Racing no meio do kartismo? Bom, vamos lá. Acho que eu vou contar para você minha história toda que você vai entender. Uhum. Eu fui piloto até 21 anos, tá? Meu pai corria de kart, me botou para correr de kart, e aí eu comecei e ficou legal porque eu comecei a destacar. Só que eu nasci em Belém, né? E a gente tem uma pista muito professora lá e foi muito importante para eu aprender. E depois disso eu comecei a correr no Nordeste, tipo Norte brasileiro, Nordeste brasileiro, Nordeste, essas coisas. E lá teve seletiva Petrobras de kart, tinha seletiva Petrobras de kart em Imperatriz, da onde veio o Giovanni, que eu conheço antes de ser presidente da CBA. E participei da seletiva lá, e aí foi bem bom, porque assim, tinha Roberto Streit, Rubem Carrapatoso, Que bela fase, hein? Bia Figueiredo e o Nelsinho Piquet, que foi quem ganhou a vaga lá. Então eu corri lá e disputei de igual para igual com o Nelsinho. No final a gente teve um incidente que acho que foi um pouco demais, enfim, mas foi de kart e foi legal porque a gente estava disputando até a última curva, e na última curva ele tentou ultrapassar, tocou, eu saí e ele ganhou a vaga e eu fiquei em segundo na corrida. E aí depois disso continuei fazendo alguns testes, fui piloto de teste da Tony no norte do Brasil e tal, então conheci o pessoal de fora, né, falava com o pessoal de fora e tal. E aí, depois que acabou o recurso, acabou o patrocínio, eu fui ficando mais velho, eu parei de andar de kart. E depois me mudei para Brasília e fiz faculdade e tudo. E na faculdade, eu conheci... Faculdade do que você fez? Eu fiz faculdade de administração e design gráfico. Certo. Eu pensava em fazer São design... duas, você fez dois cursos ao mesmo tempo. E aí eu pensava em fazer design, eu fiz design gráfico para pensar eu gostava muito do capacete, desenhar o capacete, eu ajudava meus amigos a desenhar o capacete deles e tal. E naquela época eu não tinha capacete pintado, né, eu não tinha grana para isso, mas eu tipo me satisfazia desenhando o capacete dos meus amigos e tudo. E aí mudei para Brasília, comecei o curso lá de design e conheci uma senhora uma mulher que estava fazendo curso comigo, e ela era tia do Lucas Forest, que hoje é piloto de Stock Car. Sim, grande amigo nosso. E aí ela falou assim, meu sobrinho corre e tal, de repente você pode ajudar. E me levou um dia e eu comecei a ajudar o Lucas Forest e tal. A gente ficou bem próximo, bem amigo, ele é mais novo que eu, né? E aí ele já estava andando de kart, e ainda estava andando de kart, mas já estava pensando em ir para o Fórmula, né? E eu fui no Campeonato Brasileiro com ele em 2009, em Goiânia. E nesse Campeonato Brasileiro, a minha ideia era ver os melhores pilotos ali para tentar fazer uma proposta para levar para correr fora. Por quê? Porque meu raciocínio é que o piloto brasileiro, na minha opinião, é o mais rápido que a gente tem no mundo. Porém, também tem algumas situações que nós ficamos atrás dos europeus e etc, etc. Então, naquele momento, minha intenção era fazer alguma coisa para levar os pilotos para morarem fora, se especializarem ali, profissionalizarem, fazer um kart de alto nível europeu, mundial, para poder seguir carreira. E aí eu fui no Campeonato Brasileiro ajudar o Lucas Forest, olhei todas as categorias, vi todos os treinos e tudo, e alguns pilotos se destacaram no qual eu entrei em contato, né? Olingali, Thiago Vivacqua, que hoje corre de Porsche. Só piloto ruim. Era uma geração muito rica, né, de talentos. E a sua também. Sim, a minha foi bem complicado, né, porque a minha tinha Nelsinho Piquet, a minha tinha Sérgio Mendes,
a minha Roberto Strait, Rubem Carrapatoso, Suzuki, Nicastro, todo mundo é mais ou menos da minha idade. Rafael Então, Daniel, assim, era uma coisa absurda, né? É uma geração realmente... Tanto que naquela época teve ali o Mundial que a Mini foi, vários pilotos foram, né? E a Mini conseguiu, inclusive, ganhar uma das etapas do europeu com o Carrapatoso. Então, assim, você vê que a força que tinha o nosso kartismo, não só na parte de talento de piloto, mas tecnicamente, as equipes, chassi, etc. Né? Porque nessa época já tinha o Zé Rubens Delia já cuidando da preparação física dos meninos, né? Que ele tinha toda aquela turma, tinha o Tuquinha, tinha o Carrappo, o Gastão, exato, né? Toda essa turma. Então o Gastão já era campeão mundial, o Carrapatoso já tinha sido campeão mundial em 98. Isso. Esse ano era 2000, então assim, foi muito bem representado o Brasil com uma delegação grande. Eu acho que foi a maior delegação de todos os tempos, se eu não me engano. E eu sou dessa geração, né? E a próxima também era muito boa, né? Você vê que o Olim até hoje tá aí ganhando, o Nicastro também. Então são caras Lucas assim... competindo em alto nível na Stock Car. Então assim, você vê que é uma geral, né? Sim. E aí eu entrei em contato com esses pilotos. Os pilotos, dá para perceber que não tinham uma assessoria muito profissional, porque demoraram 6 meses para responder, 1 ano. E aí o pai do Thiago me respondeu e falou, olha, eu gostei do seu projeto, vamos fazer um teste, organiza uma corrida e vamos ver como é que sai. E aí eu organizei uma corrida, primeira corrida na Espanha, uma corrida de entrada com um pouco menos de piloto, um pouco mais tranquila, para a gente ter uma intermediária entre sair do Brasil com um grid de 30 e ir para a Itália diretamente com um grid de 120. Aí eu passei pela Itália, pela Espanha, desculpa, a gente fez uma corrida legal do Campeonato Espanhol, 50 pilotos, e o Thiago ficou em 7º, Isso que era mais tranquilo. Mais tranquilo. E depois, no mesmo mês, fomos para a Itália, treinamos e fizemos a corrida que chama Bridgestone Cup, que hoje não tem mais, chama Troféu da Indústria, em Lonato, que é a pista mais famosa do mundo de kart, onde tem todas as fábricas. E o pai do Thiago gostou muito de tudo, achou super profissional o negócio. E como naquela época a moeda era muito parecida ainda, né? Era 2,20 o euro. Ele fez umas contas rápidas e falou, vamos fazer a temporada de 2011, isso já era 2010, né? Vamos fazer a temporada de 2011 completa, vocês vão morar aí e tudo. E aí ele perguntou para mim, você tá pronto? Eu não sabia falar nem italiano, né? As pessoas chegavam, pronto, gente, chegavam e falavam assim, Nasci tchau, pronto. buongiorno. Eu falava, já vai embora. Então era nesse nível meu italiano. E eu falei, não, lógico que tô pronto, imagina. Tipo, já nasci pronto. E fomos pra cima. E aí eu comecei a morar lá de 2011 para cá e desenvolvi toda essa parte técnica, porque realmente a Itália é muito profissional, é o melhor lugar do mundo para você se especializar como piloto. Então desenvolvi toda a parte de coach, parte técnica, conheci todos os donos de equipe, porque você sabe, né? As peças-chaves, né? Quando o estrangeiro chega, tem um preconceito, né? Não tem jeito, tem um preconceito. Assim como, de repente, se chegar um argentino aqui para fazer uma equipe, alguma coisa e tal, vai ter, assim, um certo olhar diferente. Mais pesado. Eu acho que mais pesado. Eu acho que aqui nós somos muito mais tranquilos uns com os outros, assim. O Theo, que falou com a gente recentemente, ele falou que eu fui fazer uma prova internacional, meu motor tava a bala, o cara simplesmente tirou meu motor, botou no outro cara e é isso, não tem conversa, né? Então até você provar quem você é, conquistar tudo, é complicado. Então o 2011 foi um ano de aprendizado, onde eu morei lá, eu aprendi a falar italiano em 2 meses, porque ou falava ou não comia, ou também não se comunicava com ninguém. E não tinha Google Translate, não tinha. Nessa época não tinha, então... Com relação a isso, há várias histórias muito engraçadas, do já tipo, falou. Do tchau, né? Você já vai chegar, já vai embora, você acabou de chegar, né? Tem a questão também, de vez em quando eu ia no café, e aí no almoço e o café depois, não sei se você já presenciou, mas pergunta se você quer o café. E aí tem vários tipos de café na Itália, ristretto, macchiato, nanana. E o normal, não é normal, o que eles chamam, é lixo, de puro. Você quer o café lixo? É como se fosse puro, né? E aí eu, tipo, café lixo, como assim? Porque você imagina, você raciocina em português, né? Então são várias histórias, assim, muito engraçadas. Na equipe, por exemplo, uma das vezes eu tive um problema no micro do Thiago e aí eu tive que resolver e eu falei, pô, não falo muito, né? Eu falava espanhol nessa época.
por causa da grande ida. A gente ia muito na Argentina, eu levava muitos pilotos na Argentina antes de ir para a Europa, então eu aprendi um pouco de espanhol e tudo. E eu falei, bom, vou ter que resolver. Peguei o Micron, fui lá, no dono da equipe. É o quê? Micron é o... Micron é o painel, né? Sim. Que dá tudo ali. Tava com problema, não tava dando as temperaturas. E aí eu peguei o Micron e fui com o dono da equipe, que eu conhecia ele, né? Conversava muito com ele pelo Facebook e tal, na minha época e tudo. E aí fui lá e falei, ó, tá dando problema. Ele entendeu, ele me entendia. Parla com Louis. Eu falei, tá bem. Cheguei lá, tchau, Louis, porque eu já falava tchau, né? Já tinha aprendido que era tchau. Tchau, Louis. Aí o cara me olhou estranho e falou, ó, tem um problema no Micron. Aí o cara olhou e falou assim, não é comigo, parla com Louis. Aí eu falei, peraí. Os caras se chamam igual aqui, mano. Tá bom, fui lá, tchau, Louis, de novo. Aí o cara olhou estranho pra mim, aí eu falei, putz, tem alguma coisa errada aqui. Aí o cara falou, não, beleza, aqui eu já vou ajeitar pra você, pega um cabo com aquele cara lá, parla com Louis. Aí eu falei, não, peraí, os caras estão me tirando, né? Estão fazendo alguma coisa, porque eu sou estrangeiro, estão fazendo alguma coisa pra eu não entender. Aí eu voltei lá com o dono da equipe e falei, ó, tem um negócio aqui que eu não tô gostando. O pessoal tá me tratando estranho aí, tem alguma coisa errada. Tá todo mundo falando em codinome aí comigo, dizendo que todo mundo chama Louis. Aí ele achou muito engraçado, riu, eu não entendi nada. Aí ele virou pra mim e falou assim, Louis é ele. Então, assim, era nesse nível o meu italiano. Bom, então 2011 foi um ano de grande aprendizado. Quando a gente chegou, era muita diferença de equipamento. Os motores lá ainda eram da versão KF, então tinha embreagem. Aqui no Brasil não tinha. Então, assim, o Thiago demorou um pouco para se adaptar, porque era muito diferente, né? Você tinha que dar o pé muito antes para o motor reagir depois, então tinha um delayzinho. E no final do ano a gente fez um pódio exatamente no Bridgestone Cup, que é um ano depois daquele que a gente tinha participado. A primeira vez. A gente fez um terceiro lugar, e o nível é altíssimo, né? Nessa época, na categoria do Thiago, a gente tinha Charles Leclerc, a gente tinha Max Verstappen e George Russell, tá? Então, fora assim, só outra turma, Albon, toda essa turma do kart. Tô te dando só os principais, né? Então, o Russell, o Leclerc e o Verstappen. Então, era um nível absurdo. Eu acho que essa corrida, inclusive, quem ganhou foi o Verstappen e o Thiago ficou em terceiro. E, enfim, e aí vamos para 2012. 2012 a gente já dominava o italiano, já conhecia as equipes, já conhecia todo mundo, já conhecia o Louis, já conhecia o Tchau, o Café Lixo. O Café Lixo. Então, a gente foi para o segundo ano muito esperançoso, porque a gente conheceu nesse meio tempo o Dino Chiesa, que vamos dizer que seja o Adrian Newey aí do kart, né? O cara é uma lenda, um mago. E aí ele abriu as portas para a gente trabalhar com ele. O Thiago iria para KF2, ia também fazer algumas etapas de KF1, que eram só os profissionais, quem estava fazendo era o Verstappen, os pilotos de fábrica, Marco Erdigot, né? Só piloto assim, incrível, assim, e muito experiente, né? Kozlinski, todos Baz Lammers, então assim, ia ser um aprendizado muito legal. E o Thiago treinou, foi rápido, já na graduado, porque a gente estava no primeiro ano na Júnior, a gente foi para graduado, foi rápido e estava tudo muito legal. Então a gente treinou ali em novembro, já estava bastante frio, voltamos para passar o Natal e Ano Novo no Brasil e em janeiro retornamos para começar os treinos lá de 2012. E estava sempre muito rápido. Na mesma equipe que nós éramos graduados. Na Júnior era o Lance Stroll, que hoje está na Fórmula 1, né? E aí a gente na primeira corrida já na final estava brigando pela 7ª posição. O Thiago sofreu um acidente e um piloto passou por cima dele. E ele ele fraturou a pontinha da vértebra igual o Neymar na Copa do Mundo, lembra? Sim. E aí 17. Ele ficou de 2 a 3 meses a gente ficou recuperando no Brasil, fazendo fisioterapia e tudo. E quando a gente voltou, nossa, a gente estava 3 meses parado, perdeu totalmente o ritmo. Então, foi um ano de recuperar de novo o ritmo. E, enfim, esse ano foi bem legal pelo seguinte: o Charles Leclerc, apesar de ser de outra equipe e nosso oponente, a gente fazia preparação mental e física num centro que tem na Toscana, que só cuida de pilotos, tanto piloto de MotoGP quanto piloto de kart e de Fórmula 1.
Então a gente ia junto para lá, o Leclerc vinha para casa, passava, dormia na nossa casa e no outro dia a gente saía cedo de carro para ir para esse centro de treinamento. Que legal. Então a gente ficou muito próximo do Leclerc. O George Russell também treinou algumas vezes nesse lugar com a gente, então a gente também conhecia o George Russell. E fomos fazendo corrida, recuperando. Nesse ano o Verstappen foi campeão europeu e ele trocou de equipe em agosto, então ele veio andar na equipe do Dino Chiesa. Então o Thiago e o Verstappen eram companheiros de equipe. E aí foi muito bom porque eu vi de perto assim, todo o talento do Verstappen. Que é diferenciado, né? Fora de do ver comum. de vídeos de kart dele disputando e poder ver ele hoje em dia, né? Ele é fora da curva. A parte de pilotagem dele é impressionante. Mas o mais impressionante, pra gente, todo mundo que vê reconhece o talento, né? Só que você tá vendo de fora da pista. Eu tava vendo dentro da pista, ele pilotando, mas eu tava vendo a telemetria dele, que é algo incrível. É um negócio fora do comum. Ele guia totalmente diferente de todos os pilotos. É por isso que há muito essa questão que dizem que o carro é feito para ele, e que não é bem assim que eu posso... peculiar, exatamente, um estilo peculiar de lidar com o equipamento. De pilotagem, tudo, eu posso explicar de forma muito ampla e lúcida. Por quê? Porque eu participei dos treinos, ele quando fez corrida, o jeito que acerta o carro, o jeito que quando ele não acelera, era ninguém, freia, né? Quando ele era ninguém. Então, assim, primeira coisa, não existe nenhum piloto, eu acho que para combater ele nesse aspecto de pneu frio, acho que só o Senna. Ele de pneu frio é um absurdo. Absurdamente no começo. A gente via na telemetria, em 3 voltas ele abria 3 segundos nas corridas quando estava no inverno. Meu frio. Deus. Pro kart muito absurdo. É uma eternidade. Exato. Só que depois, também no verão, ele teve que aprender muito a lidar de forma mais tranquila com o equipamento, porque ele tirava o máximo do equipamento, só que o equipamento também esquentava demais quando estava no calor, né? Então ele teve que ter ele foi um animal adestrado pelo pai. Então assim, eu vi a telemetria dele, vi tudo. Ele é um cara que na quarta-feira, quando a gente começava a maciar motor, ele já estava com full caster. Ele só sabe guiar com muita frente. Então ele tem uma sensibilidade de volante que eu acho que ninguém outro tem. Ele guia de forma que ninguém guia, com um kart totalmente traseiro, com muita frente, muito grip, ele só sabe andar assim. Se tirar, ele não anda. Na Fórmula 1 também, você acha que o carro dele é nesse Tenho estilo? certeza que na Fórmula 1, o carro dele tem que ser assim para ele ser rápido. E os outros pilotos não conseguem acompanhar porque não pilotam no mesmo estilo dele. Então é muito difícil você guiar um carro, um Fórmula 1 que é grande, hoje em dia o Fórmula 1 é muito longo, com tanta frente assim, e você fica, acho que sem confiança, a maioria dos pilotos. Então a traseira está sempre assim. Se você for lembrar... Estatisticamente, acho que nenhum piloto foi melhor que ele sem ele ser o primeiro. Exato. Né? Se você for acompanhar, quando o carro mudava de regulamento, o Pérez sempre era próximo dele, em algumas pistas, principalmente de rua. Exatamente. Depois que o carro ia se desenvolvendo, a diferença fazia assim, correto? Porque o Pérez não é que a diferença entre eles como piloto é 1 segundo, não é isso. É que a diferença de pilotagem é muito grande. O Max nasceu num kartódromo, né? Filho de kartista, pai, filho de piloto. Eu costumo dizer que o talento veio da mãe. Falam isso também, que a mãe porque a mãe era melhor que o pai, só que o pai deu muita para ele, muita disciplina. E uma coisa que a gente não tem muito aqui no kartismo brasileiro. Obviamente, o kart é caro, mas é um esporte, é um hobby, né? Obviamente, alguns pilotos levam de forma profissional e outros nem tanto. Porém, é um esporte, entre aspas, ainda hobby. Só que o que o piloto trabalha na Europa é uma coisa incrível. Se você falar para o Max, para ele desmontar o kart e montar como um mecânico de fábrica, ele faz. Porque o pai dele fez ele aprender isso tudo para ele poder ser um piloto mecânica, completo. Poder saber falar só de ouvir ou de sentir, né? Qual que é o problema que está acontecendo. Então, você nunca via o Max ou o Charles brincando de bola no paddock e tudo. Obviamente não quando eles estavam na cadete, mas tô falando quando eles estavam já na júnior, na graduados. Era um nível assim altíssimo de competitividade. E o Max, ele domina toda essa parte. Ele desmonta e monta o kart dele, ele faz tudo.
É como o Senna, que gostava de aeromodelo, desmontava, montava, etc. O Max é com kart. Piquet também, que pegava Piquet, carro, muito mais mecânico do que todos os 3 campeões, né, nacionais. Então, essa parte do Max é incrível, porque o pai dele ensinou não só dentro da pista, mas fora da pista. E com isso ele tá 2, 3 passos na frente de um outro piloto, como um Button, que só sabe sentar e dar o feedback do que ele tá sentindo na mão ali, não sempre. De olhar. O Max dá o feedback e ele te diz exatamente o que você tem que fazer. Obviamente, hoje tem milhões de engenheiros na Fórmula 1, e aí cada um vão chegar ali num denominador comum. Mas se fosse na década do Piquet, ele também tinha o total domínio. Não, vamos tirar, sei lá, essa roda e vamos botar de alumínio, um exemplo. Tá? Então ele domina toda essa parte. Ele é um piloto super talentoso, ele é muito rápido, muito. O Max sempre foi muito rápido, até com equipamento inferior na Júnior, ele sempre foi muito rápido. O Charles é muito talentoso, mas ele é um piloto que precisa um pouco mais de gente ao redor dele para ele ganhar confiança, e ele tem um pouco mais de sangue latino, né, o Leclerc. O Max, você vê que ele é friozão, né? Ele criou isso, né? Na verdade, o Max criou isso, ele não era esse friozão. O Max perdeu um campeonato do mundo de KZ em Sarno, o pai dele mandou ele pro hotel a pé. Ele perdeu porque ele foi ultrapassou no lugar errado, tocou com o cara e saiu. Ele era 3 décimos mais rápido que o cara, só que na largada ele não largou direito, todo mundo passou e ele veio recuperando, enfim. Então ele aprendeu muito na porrada. Eu tive uma conversa em Sarno, quando o Rosberg estava ali na Kart República, eu tinha um piloto na Kart República, o Gui Figueiredo, que é daqui de Aracaju, que morou comigo na Itália. E o Rosberg falou assim, nossa, como o Max consegue tanta pressão, né? Aí eu falei assim, não, mas a Fórmula 1 é tranquila. Ele falou, não, eu sei, a pressão da Fórmula 1 é tranquila para ele, porque a pressão do pai era muito grande. O pai mandava ele andando quando ele errava, gritava com ele, era um negócio bem, assim, bem tosco, mas funcionou. Que infelizmente não é exceção, né? Existem muitos casos. Sim, historicamente, até o próprio Christian Fittipaldi com o Wilson. Essa história eu acho que é um pouco mais antiga, não conheço. Mas você conhece mais que eu. De o pai querer viver o sonho do filho, como se estivesse lá e cobra do filho absurdamente. Então, assim, essa geração é uma geração muito forte, né? E aí o Thiago recuperou e tudo. No final do ano, a gente teve essa corrida que teve o Verstappen do nosso lado, teve 2 corridas que o Verstappen ficou do nosso lado, então deu para conhecer ele bastante. Foi aí que eu conheci ele também pessoalmente, o pai e tudo. E foi aí que nessa época, como eu te falei, essa época eu desenhava capacete e já tinha saído um pouco da amizade dos meus pilotos e tudo, para meio que um business, né? Eu gostava de fazer os capacetes dos pilotos, eu não tinha um estúdio, não pinto, então eu tinha um estúdio que eu terceirizava em um estúdio em São Paulo. E aí eu falei pro Max, Max, eu queria fazer um capacete para você, o que você acha e tal? Aí ele falou, mas deve ser muito caro para pintar com você e tal. Eu falei, não, eu vou fazer o preço de custo para você. E ele era patrocinado pela Arai, então ele me deu o capacete branco. E eu, assim, desenvolvi esse capacete junto a esse estúdio que eu terceirizava. A gente pintou o capacete e entregou para ele. Então, assim, o capacete que o Max foi campeão de kart, mundial de kart, europeu de kart, foi um brasileiro, fui eu que fiz para ele, né? Isso foi muito legal. E aí foi muito bom isso virou um business, eu fiz para ele, fiz para o Stroll também, para ele correr em Las Vegas, e aí sempre terceirizando, né? Bom, o tempo passou, a gente não teve um bom resultado porque a gente quebrou no Mundial com o Thiago. O Verstappen naquele Mundial foi vice-campeão, o Leclerc foi quarto, foi quarto. E, enfim, veio 2013, a gente mudou de equipe, a equipe não foi tão legal, continuei trabalhando, morando na Itália e tudo. A equipe não foi legal, não estava rendendo bem, a gente trocaram de motor Yamaha para motor, enfim, motor TM, não foi legal. E aí o Thiago passou para o carro, foi para Fórmula 4, né? Naquela época a gente chamava de Fórmula Renault, né? Não era Fórmula 4, era Fórmula Renault. E aí ele andou junto era companheiro, a gente fez uma corrida, quem era o nosso companheiro de equipe era o Ocon estava na última corrida de Fórmula 4, já saindo. Então eu conheci o Ocon também, a gente ficou amigo do Ocon e tudo. E o Thiago fez em 2015 a Fórmula Renault, eu me desliguei dele, ele começou um outro processo ali de Fórmula e tudo. E eu me especializei muito no kart, quis ficar no kart. E eu voltei para o Brasil, passei um tempo aqui, porque tive problema de família, saúde, na minha família e tudo.
E depois de 2016 eu voltei para morar na Itália, a convite de uma equipe para cuidar de um piloto estrangeiro. Foi aí que eu comecei a minha carreira a abrir mais e não atender só pilotos brasileiros, né? Eu comecei a atender esse piloto que era de Singapura. Mais gerenciamento. Na verdade, assim, eu moro na Itália, o piloto, normalmente, que não é europeu, ele tem que morar na Itália, não tem como ele ir e voltar. Não tem conversa. Ele tem que... São 20 corridas no ano, se você fizer toda a temporada. 30 dias de treino, é muito intenso. 20 fins de semana no mínimo, 20 fins de semana e 30 dias de treino. Quase meio ano nessa brincadeira. Você está dentro da pista, 60% do ano você está dentro da pista. E quando você não está dentro da pista, você está em casa descansando ou estudando online, ou fazendo trabalho físico e tudo, né? Hoje em dia o kart na Europa é muito profissional, você tem dentro da pista tendas dos preparadores mentais e físicos que você faz um aquecimento tipo Fórmula 1 antes de ir, com luz, tempo de reação. Quando está no verão é banho de gelo para poder recuperar, para poder fazer a outra bateria. Então, assim, é um trabalho realmente muito, muito profissional. Sim. O problema de quando eu fui morar para lá para hoje é realmente o câmbio. O câmbio é muito alto, então ficou muito difícil para a gente para ter um piloto lá, né? Bom, e aí eu comecei a trabalhar com os pilotos de fora e aí eu fiz diferente. Eu comecei a passar o meu material de folder, de revista, do que eu faço e tudo, o piloto morar comigo, coach e tudo, para as equipes. Então as equipes hoje me ligam, falam: Felipe, eu tenho um piloto para o ano que vem da China, ele precisa morar aqui, precisa de alguém 100% com ele e tudo, e aí eu quero que ele fique com você. Então eu faço toda a parte fora da pista, entrego o piloto na pista pronto, né, bem alimentado, treinamento físico, mental. E aí isso foi correndo o mundo, o meu nome foi correndo o mundo, e hoje eu atendo os pilotos praticamente só de fora. Acho que muito por causa do câmbio, né? Bom, mas aí, enfim, em 2016, 2017 eu tinha esse piloto também de Singapura, mas eu recebi o Guilherme Figueiredo e comecei a trabalhar com o Rafinha Câmara. E nessa época o Bortoleto já morava na minha cidade, perto da minha casa. Eu ia para casa dele tomar banho de piscina, ia lá em casa e tal, a gente ia correr junto. Então já tinha alguns brasileiros ali, por mais que não eram muitos, tinham. Né? O Drogovic também morava nessa mesma cidade, então assim... Qual é o nome da cidade? Desenzano del Garda, que fica perto de Lonato. Então, tudo ali naquela região perto do cartódromo. Exato. Né? Eu, Drogovic, Bortoleto, o Rafinha Câmara já ia e voltava, mas já tinha um apartamento lá. O Gui Figueiredo morava comigo. O Roberto Faria ficou um tempo comigo. Então, assim, todos eles estavam ali para tentar o europeu mundial, né? E esse ano foi legal, porque o Gui fez pole no grupo dele, no mundial. Acho que foi 7º no geral. Era uma competição de 120 pilotos, assim, uma competição enorme, né? O mundial é muito, muito, muito. Então você vê a qualidade do piloto brasileiro. O Gui fez poucas corridas, tinha pouco recurso, fez poucas corridas e mesmo assim se destacou bastante. E, assim, teve excelente resultado, ganhou baterias e tudo. Na final a gente, numa corrida de chuva, ele errou e rodou. Na final a gente largou de 16º, ainda chegou em 7º, então foi um excelente resultado. Nesse final de semana o Olim largou em 23º, chegou em 9º na graduados, nesse mesmo mundial, que é em Kristiansand, na Suécia, cuja pista desse ano é lá de novo o mundial, está se repetindo. Então, assim, o Rafinha Câmara sempre andou muito bem, mas ainda estava instável de equipe e tudo. Em 2018 a gente teve de novo o Gui Figueiredo, aí o Rafa que já começa a se destacar bastante, Bortoleto na graduado começou a se destacar bastante também. Então, assim, os pilotos brasileiros são sempre, né, você vê que tem um talento diferenciado, né? São muito rápidos, precisa sempre ter esse recurso para poder correr fora. E, enfim, e nessa época eu já comecei também na parte do business, da paixão que virou business, de desenhar capacete, aí eu abri o meu estúdio próprio. Então já comecei a pintar o capacete sobre total, 100% do meu gerenciamento, né? 2 negócios paralelos, então. Isso. Você passou a tocar depois desse período. Isso. E aí
Eu via a demanda crescer muito também na Europa, porque os meus pilotos, não só os meus, mas os pilotos da Europa também gostaram do estilo e dos detalhes, porque como eu sou ex-piloto, consigo ter um pouco da visão de piloto, um pouco da visão técnica de pintura de capacete, cor e etc, tudo que usar, detalhes. Então, foram dois mundos que eu me realizei, né? Me realizei muito com o Gui, com o Rafinha, quando ganhavam a corrida, eu praticamente ganhava junto, né? Quando você é coach, acho que a emoção é até maior. Então eu ficava, tipo, fora da arquibancada, fora da pista, ficava muito, muito, muito emocionado e feliz, né? E aí criei um nome legal, de respeito, que hoje, por exemplo, eu entro na equipe, em qualquer equipe do paddock na Itália, quando um piloto me liga, né? Esse ano eu tô cuidando dos 3 pilotos, dos 3 irmãos Cross, que vão fazer Mundial de OKN. Então, acho que isso é muito legal, porque eu poderia ter ido para os Estados Unidos para ter uma vida melhor no sentido financeiro. Mas como eu tinha a competitividade de ser piloto, eu queria ir para a Itália, para no melhor lugar do mundo ter o meu potencial e ser respeitado. Então acho que isso me trouxe uma satisfação, como se eu estivesse ganhando uma corrida, um campeonato como piloto, né? Então essa parte é bem legal. A questão dos capacetes cresceu muito. Hoje eu tenho 2 estúdios, um na Itália e um no Brasil. O do Brasil faz todos os pilotos da América do Sul, né, principalmente o brasileiro. Eu conheci a sua marca, se eu não me engano, pelo Dudu Barrichello. Isso, porque ele também tem o bichinho da pintura, né? Do design. Ele tem. Isso, em 2018 eu conversei com ele, falei para ele que eu tinha muito interesse em fazer o capacete dele, que eu achava legal, que dava pra gente fazer um negócio legal. E aí ele falou, pô, esse ano ainda tem o contrato, e então eu não posso mexer, profissional, foi legal. Mas aí a gente começou a fazer em 2020, e aí eu investi... Fez até pro pai, né? Fiz pros 3, né? Fiz pro Fefo, pro Dudu e pro pai, mas eu comecei pelo Dudu, e a gente passava horas conversando e fazendo milhões de versões. Eu acho que o Dudu é o meu recorde, eu acho que teve uma pintura que a gente fez 49 versões diferentes, mudando cada detalhezinho até chegar no que ele queria para pintar. E isso foi muito bom, porque isso me evoluiu como design de capacete, como entender o que o piloto quer, chegar no limite do design e tudo. E são 3 pilotos, né? O pai não tem nem o que falar, né? Toda a história do Rubens. Fiquei muito feliz porque eu fiz o capacete do Rubens. Você conseguiu inovar em algumas pinturas dele, né? As últimas recentes... Eu fiz uma do Rubens com uma pegada do Senna, para ele fazer o Mundial de Kart. Eu fiquei muito feliz porque aquele capacete para mim é o mais lindo dele. E é super simples, né? Então, assim, são pequenas coisas que você vai e chega no limite ali e sente uma vitória, né? E aí isso foi crescendo. Então hoje a gente tem no Brasil a gente não faz nada de coach, nada de gerenciamento, a gente só faz loja e os capacetes, né? Eu acho que aqui eu me especializei muito na Europa, e aqui a gente tem vários parceiros nossos, né? O Eric Lutum, o Jason, CRG, Bravá, Mini, praticamente todo o paddock é nosso parceiro, seja a gente sempre presta serviço para as equipes, seja com peças de performance, até com aconselhamento, trazendo novidade da Itália para cá. Você faz também importação de material de fora? Isso, tipo, umas peças muito, muito específicas, tipo de performance, tipo uma roda com um material ultra mais leve ou de magnésio com cerâmica por causa do sol, porque o Brasil é muito quente, tropical. Enfim, a gente tem acesso a peças da Itália que ninguém tem aqui, né? Suporte coroa flutuante, japonês, que vem através da Kart Republic, enfim. Então, assim, hoje a gente tem uma grande família, né? Eu trabalho com meu filho, eu fui pai cedo, então meu filho hoje, quando eu falo para você, meu filho, você não imagina, mas meu filho tem 24 anos, eu tenho 42, e ele trabalha comigo, ele cuida tudo do Brasil, eu cuido tudo da Itália. E nos nacionais a gente se reúne para vir porque é muito pesado, então a gente são muitos pilotos e tudo. E ele está aqui? Ele está aqui, está lá fora, senão não estaria aqui dentro. E o legal também de dizer é que nós, independentemente de onde é a Copa Brasil,
no norte, no nordeste, no extremo sul, nós estamos. Por quê? É longe, vai menos pilotos, mas assim, o que importa é você estar dando assistência aos teus pilotos e todo mundo saber que você tem ali um apoio e falar, putz, meu capacete deu um problema, E você tem uma machucou base, e tudo, e a gente está pronto para atender. você dá uma segurança para eles lá fora, né? Porque ali, como a gente falou, é um mercado muito traiçoeiro para quem é de fora, principalmente do Brasil. Sim, E ter uma base forte de um brasileiro que tem o domínio da língua, tem o domínio das pessoas e do ambiente, faz muita diferença, né? Eu acho que faz muita diferença. O Theo é um piloto meu, no sentido, a gente faz todo o vestimento dele, capacete, luva, sapatilha. E Foi ele... você que deu a ideia do Olingar se vestir de fraque? Ele teve um macacão que era como se fosse um terno? Não, aquela ideia... Na seletiva, se eu não me engano. Eu acho que aquela ideia foi dele e do Mano. Aquilo foi genial. Aquilo acho que foi dele e do Mano. A minha ideia pro Olim foi quando ele carioca, mas um fã do Senna, quando ele ganhou o troféu Ayrton Senna em Birigui, eu falei para ele, ó, você ganhou, você tem que apontar lá pro Senna. E o Bruno Goski entrou na conversa e o Bruno falou, faz essa posição que eu vou fazer uma foto. E ele tem uma foto em pé no kart, apontando para cima, tem escrito Ayrton Senna. Então, eu como muito fã do Senna também, faço sempre as homenagens do Senna no GP de Mônaco. Fiz com o Drogovic quando ele ganhou. Falei, se você ganhar, você tem que apontar para o Senna. Ele apontou e ganhou, apontou, foi uma coisa incrível. Fiz o último capacete agora do Rafinha em Mônaco, que para mim é o mais bonito que eu já fiz, que é o Senna de frente e quebrou e ficou o Rafinha. Porque todo mundo, quando homenageia o Senna, homenageia atrás, né? Faz o seu capacete, faz alguma coisa atrás. Dessa vez eu fiz ele de frente. Né? Eu fiz ele de frente. Você não acredita. Os mecânicos da Ferrari queriam que eu fizesse réplica para eles, pelo amor de Deus. Porque de frente é o Senna, mas tem o símbolo da Ferrari. Por causa do Rafa é um piloto da Ferrari. Né? Ferrari Driver, e aí o que acontece? O Senna tinha um pré-contrato, né, com a Ferrari e tudo. Então é o capacete do Senna com o símbolo da Ferrari. Então os mecânicos da Ferrari ficaram loucos quando eu levei lá, todo mundo bateu foto, foi muito legal, lá em Mônaco. Então, eu sou, acho que, muito realizado fora da pista, né? Porque hoje eu levo os pilotos, entro na porta da frente com todos os meus pilotos na Europa. Quando eles vencem, eu venço junto, eu comemoro igual. Então, assim, eu faço capacete. O piloto, quando eu costumo falar, o capacete eu estou emprestando para você, porque é uma coisa que eu faria faço todos como se fosse para mim. Então eu estou te emprestando, toma cuidado, não deixa sujar, traz aqui, a gente limpa e tudo. Capacete é uma obra de arte. Né, e quando eles ganham, eu fico louco. Então assim, é como se eu tivesse assim, ganhando com eles, né? Um negócio bem intenso. Se você tivesse que escolher uma das duas funções, agora sim, ou você gerencia ou você faz capacete? Agora, de bate pronto. Sem pensar. É difícil, viu? O que te dá mais prazer hoje em dia? As duas coisas dão prazer igual ou é... Eu acho que as duas coisas dão prazer igual. Porque eu gerenciar um piloto, eu estou aconselhando ele, sendo o coach dele. Você vira o segundo pai. Cuidando de tudo para ele e ele ganhando. Quando eu faço um capacete, eu sempre penso naquele piloto vencendo com o meu capacete. Entendeu? Então, assim, é muito difícil eu equilibrar numa balança e dizer um ou outro. Eu acho que os dois correm juntos, é muito difícil. Então a gente pode dizer que você pode se considerar um privilegiado em poder fazer essas duas coisas. Totalmente. Eu sou totalmente abençoado na vida. Por mais que eu não tenha conseguido ser piloto, eu acho que eu vivo no motorsport. Eu viajo o mundo todo com meu filho, sou reconhecido, a gente já fez capacete para o Japão, para a China, Canadá, qualquer corrida que a gente vai no mundo todo, com a marca da Veloz, todo mundo reconhece a gente, então eu acho que Deus não tinha um caminho melhor para mim, eu acho que foi tudo perfeito, assim. Enfim, tem várias histórias com pilotos também, né? O Gaetano de Mauro, ele morou comigo, foi muito legal isso, porque quando o Gaetano de Mauro... O pai dele mora com todo mundo e você foi morar com ele. O pai dele, o Bortoleto morou com o pai dele, e o Fran fez toda a carreira do Bortoleto no kart, né? Mas antes disso, eu morava na Itália já, o Gaetano foi fazer um teste e foi super bem, e aí
conseguiu um patrocínio para fazer uma corrida de KZ, que ele é especialista, né? E foi muito bem. E aí, ali eu acho que eu fiz uma jogada de manager de verdade. Eu fui numa equipe e falei, ó, a outra equipe quer contratar ele, só paga pneu e inscrição. Então, você tem que ver, ele não tem dinheiro, eu tenho que colocar ele onde for mais barato para ele poder conseguir. Ele vai morar lá em casa comigo, não vou cobrar nada, enfim. E na verdade eu não tinha essa carta na manga. E aí, só que eu acreditava muito no talento dele. E aí a Energy comprou a ideia, falou, não, a gente vai fazer a mesma oferta e você fica aqui com a gente e a gente te dá treino de graça. E aí o Gaetano se desenvolveu na Europa e, enfim, você vê, o Nicastro é um piloto desenvolvido na Europa. O cara anda aqui como ninguém, entendeu? Para você andar com essa idade, com a garotada, você tem que ter muita qualidade e mesmo assim você tem que ter aprendido num lugar muito poder andar de igual com essa molecada. E o Nicastro batia a roda, era a mesma equipe, batia a roda com o Alonso, né? Então você vê que é um nível, a gente está falando aí de um nível muito absurdo, né? Então hoje você vê o Felipe Guimarães, para mim, que tem o mesmo nome que eu, mas que é uma lenda do kart, voltou, vai correr esse ano no Brasileiro, a gente fez o capacete dele e eu sempre adorei o capacete dele. O capacete dele, inclusive, tem gente que diz que tem uma pegada Verstappen, mas, enfim, ele é mais antigo que o Verstappen, então se alguém pensou em fazer alguma coisa do Jos Verstappen, não do Max. Então, assim, é muito legal. Eu tenho todas as fotos ainda com o Max, todos eles me seguem no Instagram, são pessoas legais, respondem, tipo o George Russell, o Max, o Leclerc, o próprio Ocon. Então, assim, você vê que tem um negócio legal. É uma coisa muito íntima, então você acaba... É uma coisa muito pessoal, isso, né? Isso, você fica ele te permitia fazer, ele te dá uma abertura diferente. Né? Você fica mais íntimo da pessoa, não tem jeito. Assim como eu fiquei do Dudu, do Leclerc, que apesar de não ter pintado, eu fiz o desenho para ele. O Lance Stroll, quando ganhou Las Vegas, ele estava com uma pintura nossa, então isso é muito gratificante. É muito legal. A gente já foi convidado pela Bell para assistir um grande prêmio de Fórmula 1, para ver como eles fazem a questão da manutenção, né? Então isso é muito interessante. Felipe, foi um prazer conversar contigo. Dessa vez eu vou pagar um café lixo para ele, tá? Foi um prazer. Prazer mesmo. Provavelmente vamos falar mais ainda. Tem muita história que a gente está curioso para ouvir. Legal. Né? E a câmera é sua, se você quiser me dar um tchau ou um alô. Não, eu só queria agradecer, né, a CBA por estar dando esse espaço aqui e falar para todos os pais de pilotos possíveis e imaginários, sempre focar ali, ter a parte da brincadeira, mas ter a parte da coisa séria, porque isso é um esporte para a vida. Por mais que você não vire um piloto, você vira um homem muito melhor, uma pessoa muito melhor, né, muito mais motivada, muito mais disciplinada. E sempre, em primeiro lugar, pensar na segurança. Comprar o capacete certo, usar o colete certo, porque eu vejo que muita gente vem aqui com a gente e fala, poxa, mas é um colete caro e tudo. Mas, gente, vamos lá, um capacete que custe o que custa, você divide aí pelo quanto você usa, 3 anos, 4 anos, fica mais barato da água que você toma no cartódromo. Então, eu acho que, em primeiro lugar, sempre a segurança, procurar as pessoas certas, o regulamento para comprar os materiais certos para a gente manter a segurança do kart. Tá certo. É isso. Muito obrigado. Essa foi mais uma edição do CBA KartCast com apoio de Banco BRB e MG Tires. Nos vemos na próxima. Valeu!